tarde, vamos começar mais uma monitoria. Hoje eu separei o assunto de grandezas e notação científica para a gente revisar, tá? Foram 2 conteúdos que a gente já trabalhou esse mês. Já fizemos uma monitoria só para razão e proporção, para grandezas. Já fizemos também uma só para notação científica. E hoje, como é a última do mês, eu resolvi fazer essa revisão, certo? Separei 5 questões para a gente discutir aqui. Vamos lá, primeira questão. Primeiro a gente vai ler todo o texto, depois eu volto e vou anotando as principais informações. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas, na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Então vamos lá, vamos pegar aqui as principais informações. Essa indústria tem 4 máquinas iguais que trabalham 6 horas por dia, certo? Ela está dizendo o quê? Que essas 4 máquinas precisam fazer 9.000 itens, porém uma delas deu defeito e precisou ser retirada, ok? Então, vão ficar 3 máquinas. Então, bora escrever isso daqui. Temos 4 máquinas. Temos 4. Elas trabalham em jornadas de 6 horas. 6. E tem que fazer um total de 9.000 itens. Só que eles falaram o seguinte aqui. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Então, aqui é 6.000. Só foi produzido 6.000. Depois dessa jornada de 6 horas, foi para manutenção. E na manutenção, observou que uma máquina precisava ficar parada. Então, quando voltar para a próxima jornada, a gente só vai ter 3. Certo? Uma máquina precisa ficar parada. Quando o serviço for finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passarão por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Quer saber qual é o horário que essa manutenção vai acontecer. Então, ele quer saber quantas horas vai demorar para terminar o serviço. Só que lá no comecinho da questão, ele falou que as máquinas precisavam produzir 9.000. Se nessa jornada fizeram 6, aqui tem que fazer 3. 3.000, certo? E ele diz também que o trabalho começou às 8 horas. Então, o início foi 8 horas. Vamos olhar para isso daqui. A gente tem 3 grandezas, certo? Vamos avaliar individualmente se elas são proporcionais ou diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a grandeza que a gente está interessada é a hora, né? É onde está a nossa incógnita. Então, a gente vai avaliar máquina em relação à hora e a gente vai avaliar itens em relação à hora. Sempre que a gente avalia uma grandeza em relação à outra, a gente mantém a terceira ou a quarta grandeza fixa. Como assim? Vamos lá. Eu quero olhar para máquinas, então vou esquecer essa parte aqui de itens. Eu vou pensar o seguinte. Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou terminar um serviço em mais ou menos horas. Menos, né? Se eu tenho mais máquina, eu vou fazer mais rápido. Então, em mais máquina, menos horas. Aumentei aqui, diminui aqui. Então, aqui é inversamente proporcional. Vou botar aqui um izinho de inverso, certo? Bora olhar para itens. A gente vai esquecer essa parte de máquinas. Se eu tenho mais itens a serem produzidos, eu vou precisar de mais horas, certo? Então, aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Diretamente. Beleza? Vamos relembrar aqui como é que resolve uma regra de 3 composta, tá? Isso aqui é uma regra de 3 composta. A gente vai isolar
a grandeza que a gente está interessada, mantendo a ordem. Então, 6 sobre x é igual a, ela já está isolada, certo? O que é inversamente proporcional vai inverter. Então, 6 sobre x é 3 sobre 4 vezes o que é direto mantém. 6.000 sobre 3.000. Certo? Então, vamos lá, ó. Podemos cortar os zeros. Posso cortar esse 3 com esse 3. E posso cortar esse 6 com esse 6 aqui, ó. Certo? Lembrando que quando a gente tem uma igualdade, a gente só não pode cortar, né? Só não pode simplificar nas diagonais. Então, esse 6 vai embora com esse 6. Então, a gente vai ficar com o quê, ó? 1 sobre x é igual a 1 sobre 4, né? Aqui a gente simplificou todo mundo. Então, x igual a 4 horas. Aí ele está perguntando, ele não está perguntando x, ele está perguntando que horas a manutenção do esgotamento vai começar, ou seja, que horas esse trabalho terminou. Então, vê só. Primeiro, já tinha corrido 6 horas, tá? Já tinha tido a primeira jornada de 6 horas. Então, teve 6 horas. Depois, teve mais 4 horas para terminar o serviço. Mais 4 horas. Mais as meia hora da manutenção, ó. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, e aqui diz, ó, manutenção de 30 minutos. Então, entre essa jornada e essa, parou as máquinas 30 minutos, que é 0,5 de hora, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 6 com 4, 10, com meio, 10 e meio. Então, 10 horas e meia, né? Posso escrever assim também. Ou 10 horas e 30 minutos. Aí, vê só. Se o trabalho começou às 8 horas da manhã, 10 horas e meia depois vai ser 18 horas e meia. Certo? Então, ó, 8 mais as 10 e meia vai ser 18 horas e meia. 18 horas e meia é 18 horas e 30 minutos. Letra B, beleza? Então, essa é uma questãozinha clássica de regra de 3 composta, tá? Que a gente tem que fazer essa avaliação aqui das grandezas, se são inversa ou diretamente proporcionais, certo? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Mesmo esquema. Vou ler e a gente pega as principais informações. Numa tarefa escolar, um aluno precisava fazer a planta baixa de sua casa em uma escala de 1 para 40. Ele verificou que a base da casa era retangular, tendo 12 metros de comprimento e 8 metros de largura. O aluno foi a uma papelaria e lá observou que havia 5 tipos de folha de papel, todas com diferentes dimensões. O quadro contém os 5 tipos de folhas, com seus comprimentos e larguras fornecidos em centímetros. O aluno analisou os 5 tipos de folha e comprou a que possuía as dimensões mínimas necessárias para que ele fizesse a planta de sua casa na escala desejada, deixando exatamente 2 centímetros de margem em cada um dos 4 lados da folha. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o aluno vai ter que fazer uma planta na escala 1 para 40. 1 para 40. O que é que significa 1 para 40? Que 1 centímetro no papel, 1 centímetro no papel é igual a 40 centímetros real, ok? Na realidade, esse 1 centímetro vai valer 40 centímetros. Ele diz também que a planta que ele vai fazer é de uma casa retangular. Uma casa retangular. Deixa eu ajeitar aqui. De 12 metros de comprimento
por 8 metros de largura. Beleza. Aí aqui ele disse que tem um quadro com as informações das folhas que vendem na papelaria, mas ele diz que ele quer exatamente 2 centímetros de margem, tá? A gente vai chegar nessa informação já já. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, isso aqui é a dimensão real, mas ele não vai fazer uma planta de 12 metros por 8 metros, ele vai fazer uma planta nessa escala aqui. Então, bora passar para essa escala. Ó, essa escala diz o que pra gente? Que 1 centímetro no papel equivale a 40 centímetros na realidade. Então, nosso desenho vai ficar o seguinte, ó. 12 metros, como aqui está tudo em centímetro, aqui tem que estar em centímetro. Então, 12 metros é 1.200 centímetros, tá? Uma casa anda para decímetro, segunda casa centímetro. E aqui é 800 centímetros. Então, quando a gente tiver 1.200 centímetros na realidade, vai ser quanto que a gente vai precisar botar no papel? Porque ele está interessado em fazer a planta. Aqui vai ser X. Então, ó, 40x é igual a 1.200. X é 30 centímetros. Então, na escala de 1 para 40, 12 metros vai ser 30 centímetros. Certo? Mesma coisa para o 800 agora, ó. Pela escala, a gente sabe que 1 centímetro no papel equivale a 40 centímetros na realidade. Se eu tenho 800 centímetros, eu vou ter quanto no papel? Vou chamar de Y. Certo? 40y vai ser igual a 800. Y igual a 20. Então, aqui é 20 centímetros. Então, já descobrimos como é que vai ser, quais são as dimensões da planta que esse aluno vai fazer. Então, aqui é a planta. Beleza? Aí ele falou que foi comprar uma folha para fazer esse trabalho aqui e quer comprar a folha de menor dimensão, né? Dimensão mínima que caiba ao trabalho dele. Só que o que foi que ele disse? Ele quer 2 centímetros de margem, tanto no comprimento quanto na largura, né? Então, vê só. Vamos fingir que aqui é a folha de papel que ele vai comprar. Certo? Se ele quer 2 centímetros de margem de ambos os lados, peraí, deixa eu fazer assim. Aqui é o comprimento C e aqui é a largura L, certo? Ele vai tirar 2 centímetros dos dois lados. Então, ele vai tirar 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Vai tirar 2 aqui, 2 aqui. Então, esse papel tem que ter uma margem, certo? Que caiba aqui dentro a planta dele. Então, se isso tudo era C, que é comprimento, aqui vai ser comprimento menos 4, tá? Porque aqui é 2 e aqui é 2. Mesma coisa, se a largura é L, aqui é 2, aqui é 2, aqui é L menos 4, certo? Então, essa folha de papel tem que caber a planta e tem que ter essa margem, ok? Então, vamos lá. O tipo 1, deixa eu apagar aqui, a gente já tem nossa planta. Vamos lá. O tipo 1, ele tem 16 centímetros de comprimento por 12 de largura. Só que a gente ainda vai tirar 4 e 4. Na verdade, daqui a gente já vê que não dá, né? Porque se eu tenho que fazer uma planta de 30 centímetros de comprimento e aqui só tem 16, já não dá. Mas bora só para pegar a ideia. Minha folha tem 16 centímetros de comprimento, mas eu preciso colocar uma planta onde eu vou tirar 4 centímetros de margem, né? Então, aqui, na verdade, vai ficar 12 por 8, beleza? Porque ele vai perder os 4 centímetros por causa da borda. Então, ó, A1 não dá. O tipo 2. O tipo 2 é 30 por 20, ó. Aí, opa,
30 por 20 é exatamente o que a gente quer. Mas a gente vai tirar os 4 centímetros da borda. Então, vai ficar o quê? 30 menos 4 vai ficar 26. 20 menos 4 vai ficar 16. Então, ó, não cabe a planta que a gente quer. A 3 é 32 por 22. Temos que tirar os 4 da borda, vai ficar 28 por 18. Não cabe, tá? O comprimento tem que ser 30, a largura tem que ser 20, não cabe. A 4, 34 por 24. 34 menos 4, 30. 24 menos 4, 20. Beleza? Essa folha daqui, mesmo com a margem, vai caber a nossa planta, tá? Então, seria a 4. Até esqueci de a 4. Ok? Mas vamos continuar. A 5 diz o que pra gente? Que é um papel de 48 por 32. Tirando a margem, vai ficar 44 por 28. Aí vê, aqui cabe também, né? Só que ele quer as dimensões mínimas, então o menor papel que dê para fazer o trabalho que ele quer. O menor vai ser esse daqui, o 4, certo? Então, a resposta vai ser letra D. Isso é letra D, ok? Então, uma questão que a gente tem que saber usar escala, tá? A escala é um assunto muito importante. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Terceira questão. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 800 quilômetros do seu destino. 800 não, 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida e seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, bora lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Então, o motociclista vai sair daqui e vai percorrer 500 quilômetros. Beleza. O consumo da moto é
365 dias e a velocidade da luz igual a 300 mil quilômetros por segundo. Então, vamos lá. Ele diz que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ele está querendo saber que distância a luz vai percorrer em 2 anos, certo? Aí, vê só. Ele quer saber quanto percorre em 2 anos. Aqui está em segundo, então a gente vai passar ano para segundo, tá? Bora fazer bem devagar isso aí. Vamos lá. A gente tem assim, ó. Um dia... Fazer assim. Dá para fazer assim, por dia. Um dia tem 24 horas. Beleza? Bora fazer bem devagar. 24 horas são 24 vezes 60 minutos. Não é isso? E quantos segundos? Vezes 60 de novo, né? Então, 24 vezes 60 vezes 60 segundos, tá? Então, um dia tem isso aqui de segundos, que é 86.400. Então, um único dia, tem 86.400 segundos, beleza? Então, só que a gente não quer saber um dia, a gente quer saber 2 anos. Bora para um ano primeiro. Um ano, ele diz na questão que tem 365 dias. Se um dia tem 86.400, 365 dias vai ter 365 vezes 86.400. Essa continha daqui vai dar, ó, 31.536.000. Só que, mais uma vez, tá? Eu não quero um ano, eu quero 2. Então, 2 anos vai ser 2 vezes 31.536.000. E isso vai dar 63.072.000. Segundos. Beleza? Vamos usar agora a velocidade. Antes disso, bora passar para a notação científica, né? Já tá um número bem chatinho. Vamos lá, ó. Passar para a notação científica, temos que ter um número entre 1 e 10 e uma potência de 10. Então, aqui temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é 6,3072 vezes 10 a sexta, ok? Na verdade, é a sexta. É a sétima que eu tô errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um 0 aqui. 7. Faltou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Segundos. Então, bora passar isso daqui para a notação científica também, a velocidade. A velocidade vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Bora usar o tempo e a velocidade para achar a distância, certo? A gente tem que ele faz 3 vezes 10 a 5 quilômetros em 1 segundo. É isso que essa informação está dizendo para a gente. Em 1 segundo. Quantos quilômetros? A gente quer saber a distância. Quantos quilômetros ele vai fazer em que tempo? Nesse tempo aqui, tempo de 2 anos. Então, é 6,3072 vezes 10 a sétima, certo? Deixa eu só apagar aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Repara que, na verdade, a questão vai pedir a ordem de grandeza, tá? Então, a ordem de grandeza é a potência de 10. Então, para facilitar aqui, ó, eu vou simplificar isso aqui por 6,3, tá? Quando a gente fizer assim, ó, fazer devagarzinho para relembrar a conta de notação científica, x é 3 vezes 10 a quinta, vezes 6,3 vezes 10 a sétima.
A gente multiplica aqui os números da frente. Vamos ver quanto é que fica. 6,3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Então, vai ficar, ó, 18,9 vezes... Repete a base, somos expoentes. 5 mais 7 é 12, beleza? Cuidado que ele quer ordem de grandeza. Ordem de grandeza tem que estar em notação científica. Isso não está em notação científica. Aqui não está mais entre um número entre 1 e 10. Então, vai ficar o quê? 1,89 vezes 10 elevado a 13. Beleza? Agora, cuidado, né? Chega aqui e marca a letra C. Mas cuidado. Essa distância aqui é o quê, ó? Quilômetro. Ele quer em metro. Beleza? Se ele quer em metro, a gente sabe que 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 3 metros. São 1000 metros, né? Então, onde tem quilômetro, eu troco por 10 elevado a 3. Então, 1,89 vezes 10 a 13 vezes 10 a 3 metros. Agora sim. 1,89 vezes 10 a... Repete a base, somos expoentes. 10 elevado a 16 metros. Agora, essa é a nossa ordem de grandeza. Ok? Nossa ordem de grandeza, ó, letra E. Cuidado para não cair aqui da pegadinha, tá? A questão tá toda em quilômetro e o enunciado tá pedindo em metro. Beleza? Então, vamos para nossa última questãozinha. Vamos para a última questão da gente. Questão 5. O nosso planeta Terra perdeu 28 trilhões de toneladas de gelo em pouco mais de 2 décadas. A perda de 28 trilhões de toneladas de gelo nos últimos 23 anos se reflete na situação da calota da Groenlândia, a segunda maior reserva de água doce da Terra. Não há mais como parar o seu derretimento. A quantidade de quilogramas de gelo perdido nos últimos 23 anos em notação científica de acordo com o texto é... O texto fala de 28 trilhões de toneladas. Bora relembrar aqui como se escreve trilhão, tá? Vamos lá. Uma dica aí, bora escrever devagarzinho. 1 milhão é quanto? São 6 zeros, né? Isso aqui é 1 milhão. Quando a gente vai para bilhão, é de 3 em 3. Então, são mais 3 zeros. Então, é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é 1 bilhão. Quando vai para 1 trilhão, mais 3 zeros. Então, 1 trilhão, tá? Bora já escrever em notação científica? Isso é 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui representa 1 trilhão, certo? Aí ele diz que tem 28 trilhões. Então, 28 vezes 10 a 12 toneladas. T. Ok? Bora passar para a notação científica. Anda uma casa para cá. Aumenta uma casa aqui. Só que, novamente, ó, ele está pedindo em quilograma. Aqui está em tonelada. Só para relembrar, uma tonelada são 1000 quilogramas. Então, é 10 elevado a 3
quilos, ok? Isso aqui é tonelada. Então, onde tem tonelada, vai ser 10 a terceira. 2,8 vezes 10 a 13. Nosso Tzinho vai virar 10 a 3 quilos. Ok? Repete a base e somos expoentes. Então, 2,8 vezes 10 a 16 quilos. Ok? Letra D. Então, essa questão, ó, tinha que saber escrever 12 trilhões, 1 trilhão, tá? E essa troca de tonelada para quilo. Então, tem que saber também a relação de tonelada e quilo. Uma tonelada são 1.000 quilogramas, ok? Então, essa foi nossa monitoria de hoje, tá? Revisamos tanto a parte de razão e proporção, grandezas, como a parte de notação científica e ordem de grandeza, certo? Próxima semana, a gente já começa vendo os conteúdos da primeira semana de abril, beleza?